Muito bom. Mas- sabe o que acontece? Olha só, é engraçado isso, mas esse conceito de que um espírito obsessor que foi desgarrado do parasita humano vá se vingar é um conceito amplamente difundido já? Sim. Na parte espiritual. Na parte espiritual mas isso acontece e tem o outro lado da questão também ali. Supõe, tá, que o Zé, o guru, é um mentor espiritual. Ele está tentando te ajudar, mas você está inacessível a ele porque você está naquela bagaceira. Conheceu o Saulo, está conversando com ele, despertou algo, você muda. O que acontece? O assediador vai vir em cima do Saulo. Ele, que é o mentor, o que ele vai fazer? Vai usar a energia do Saulo, pega e solta o cara pro lado de lá. Isso também é uma estratégia. Às vezes, pessoas que trabalham nessa área, como eu, Saulo e outros, servem de isca espiritual. Puxa do outro para cá e daqui o trampolim puxa para lá, porque a tua energia é melhor. E é melhor jogar no campo do Saulo do que no teu campo que estava contaminado. Então, o cara vem e nessa vinda o mentor pega e Disso aí acontece uma coisa interessante, que vocês vão perceber. Wagner, com certeza, vocês, o Ale, o Guru também. Quando você começa a se envolver com espiritualidade, para os obsessores, você passa a ser um sujeito de alta periculosidade. Por exemplo, só o fato de às vezes você conhece uma pessoa, ela está passando por um assédio. A pessoa, ela não se sente bem perto de você de cara, porque o espírito faz com que isso aconteça. De cara. Então, o processo do assédio, ele espalha a família. Aí entra um grande problema. Com quem você se relaciona, as pessoas de casa. Como ele não tem acesso a você, digamos que você esteja numa boa sintonia, vocês estão bem. A coisa começa a espalhar para tentar acessar quem está perto, desestruturando eles, assim você cai. Então, até o fato, não é só união com a Lê e com vocês aqui, não. É em casa também e um nível de compreensão alto, porque você não tem como modificar o jeito das pessoas. Então, às vezes, elas desarmonizam até para lhe acessar coisas que acontecem. Daí e essa é uma coisa interessante, como acontece isso. É terceirização, cara, do assédio. Nossa. Tipo, não consegue chegar em você, tenta pegar através de um familiar desequilibrado para ele te irritar. Isso também irrita mais acontece. E uma coisa, só para acrescentar e colaborar, uma das armas da obsessão espiritual é a invisibilidade. Porque não vendo o assediador e não acreditando que isso existe, você jamais vai tomar providência contra algo que você acha que não existe. Então, uma das armas é a invisibilidade e de você não perceber o agressor que te corrói psiquicamente. Quando alguém detecta o cara, ou você sai do corpo e vê, desapareceu a invisibilidade. Agora você está vendo que existe um problema. Você vai tomar providência. O que você vai fazer? Tentar mudar a vibração, uma prece, um mantra, modificação de caráter para melhorar. Então você toma providência. Então nenhum espírito obsessor gosta de aparecer no sentido dele tornar-se visível. Por isso eles detestam clarividentes, médiums e pessoas que saem do corpo, porque estas pessoas veem as obsessões acontecendo e falam, e aí revela o que rola nos bastidores e tira um manto da invisibilidade para milhares de pessoas que estão assistindo a gente agora e que não sabia disso. É claro que estudantes da parte espiritual, um espírita, um bandista, um ocultista, eles conhecem esse tema, mas a parte da população que está abrindo agora para esses temas, não. Por isso que é importante ter programas sérios, levar pessoas legais para poder jogar clarões, cara, clarinadas espirituais que possam ajudar. Agora, um alerta para quem está assistindo a gente. Nós não estamos falando de doutrina, eu estou falando que várias áreas estudam isso. Então, cada um segue na sua, mas que saiba que o que se pensa, o que se sente, nossa energia reflete isso e semelhante atrai semelhante. Então, independentemente da área que a pessoa esteja, ou nenhuma área, o importante é o caráter dela. O que ela pensa, o que ela sente, isso é o que ela é, não é o que ela acredita, é o que ela faz, é o que é ela na atitude. E muita gente faz em público uma máscara de santinho ou tenta parecer iluminadinho demais, quando dentro ela é igual a todos nós, com qualidades, defeitos e lutando. E aí as pessoas olham aquela pessoa e acham que ela é diferente. Não há pessoas diferentes. Mesmo alguém que esteja num nível legal, tem sua luta interna, tem seus pensamentos estranhos, e isso é com todo mundo. Então não estou falando de doutrina, estou falando de clima íntimo que precisa ser arejado mental, emocional e fisicamente. Uma pessoa estando bem,
ela transborda. Transbordando, ela não enche o saco de ninguém. Porque quando você transborda algo bem, você não incomoda. E outra, você não está preocupado com a religião do outro, nem com a cor da pele de ninguém, nem com o partido político. Você está preocupado que todos evoluam, a humanidade inteira, e que cada um siga seu caminho, mas que entenda, semelhante atrai semelhante, e muitas coisas invisíveis ocasionalmente encostam porque a pessoa está dando mole. Engraçado. O Saulo, que trabalhou bastante tempo com a música, como é que você vê essa questão do assédio? Vocês estão falando de... forte, cara. O cara, por exemplo, é mó famoso. Vai a música do Carnaval da Bahia. O que Eu acontece? tenho relatos. Eu fui compositor, música campeão da Carnaval da Bahia. Eu vivi de música pra valer. Eu, por causa disso, eu me envolvia com pessoas que faziam música e tal. Eu fui levado a alguns lugares para que eu soubesse onde eu tava, o que estava acontecendo ali, até por questões de saber me interagir. Existe uma máfia, para falar especificamente da música. Eu fui num condomínio, eu tenho um relato musical muito estranho lá no meu site viagemastral.com. Era um condomínio de luxo no meio do umbral. Umbral é um lugar, uma dimensão inferior, próximo aqui. Onde as pessoas, os artistas, eram levados para esse lugar, protegidos pelos espíritos inteligentes das trevas, digamos assim. Travava eles ali dentro, eles só recebiam intuições daquilo e faziam verdadeiros que a gente chama de pactos. Tipo, eu vou lhe dar a fama, mas você não vai ter inspiração e vai estar conectado a gente totalmente. Aí o que acontece? Ali vem um comando que é transmitido em forma hierárquica e os espíritos vão espalhando a música na cabeça das pessoas, velho. É impressionante o controle social em cima, estou falando só da música. Você pode pensar isso em todas as outras áreas. Então, a área do assédio inteligente, tem espíritos especificamente que assediam a área da música, tem espíritos especificamente que trabalham em cima de pessoas que trabalham com espiritualidade, eles são especializados nisso. Assim como você pode ver que existe aqui também. É como se, por exemplo, imagine a situação de uma pessoa que descobre que uma forma de não usar a gasolina. O cara faz um pouco d'água, não sei o que tal, o seu carro anda. Imagine o cara que descobre a cura para o câncer. No outro dia o cara não some, ou então é processado, é preso, some. Então, você é atacado pela indústria disso. Então, a mesma coisa acontece na parte espiritual. Quando você se envolve com uma coisa desse tipo, inclusive na música, eu fui visitado, uma certa vez eu desci, um cara super descolado, tinha uns caras em filas, magos trevosos em fila, cantando uma coisa parecida em latim. O mentor falou, não sai de casa. Fica dentro do portão, fiquei dentro do portão. Ele pegou um cara que era um cantor famoso da Bahia, estava nas mãos dele, dormindo nas mãos dele, falou, de tipo, eu que mando aqui. Ele falou, o que você quer para você parar com isso que você está fazendo aqui na região? Eu quero trabalhar com projeção astral, falo de espiritualidade. Aí fiquei dentro, não sou eu que faço, eu fui meio que humilde, eu só saio do corpo e tal. Aí ele quis demonstrar poder. Era ele com um cantor famoso, com os caras cantando do lado dele em latim, e o cara totalmente descolado, ele não tinha nada a ver aparentemente com aquele controle que estava ali. Por aí eu fiquei assustado na época, que eu não entendia muito bem a coisa. Aí você começa a ver a grandiosa inteligência da espiritualidade, inclusive da galera lá. Isso acontece aqui, poxa. O controle social aqui sobre a gente é enorme, da indústria. O Brasil, por exemplo, que ainda não conseguiu sair dos carros movidos a gasolina, enquanto os outros países já está todo mundo andando de carro elétrico e tendo lugar para... Aqui você não consegue nem viajar. Se viajar com carro elétrico, o carro para no meio da estrada que não tem onde carregar mais. Olha, e o Saulo falou do cara tá projetando coisa em latim. Muitas vezes, em saídas do corpo, eu vi entidades desse porte negativo xingando em latim, cara, sabe? Palavrões perdidos na noite dos tempos em latim. Coisa da Idade Média, cara. A mente dos caras... É uma religião... É um processo religioso dos caras. Todo baseado em coisa pesada. Dogma. De épocas obscuras da humanidade, como na época da Inquisição. E outra coisa, e da Idade Média. Deixa eu dar um exemplo. Um cara desencarna, suponhamos, e tá aqui meio perdido no duplo aqui da Terra. Ele não tá no astral, ele tá no invisível aqui em torno. Não é uma pessoa, mas está todo enroscado. Vamos imaginar alguém com um vício pesado em alguma coisa. Ele gravita energeticamente aqui. Ele às vezes encosta perto. Ele não é do mal, ele só quer puxar uma energia para suprir a abstinência, a carência dele. Esse, vamos falar, é um encosto, tá? O outro é uma entidade desencarnada do astral inferior e que deliberadamente bola uma estratégia para afetar alguém. Então, um é um encosto, é aleatório. O outro é algo direcionado. Os motivos disso variam pra caramba, desde a sintonia até coisas, às vezes, de vidas passadas. Em um caso ou outro, tá? Não todos. E, fazendo uma analogia que eu faço muito com meus alunos, o encosto é um resfriado, o obsessor é a Covid. Para ter uma ideia do nível de problema
que tem, né? Para se ter uma ideia. E tudo isso acontece porque, enquanto humanidade, geramos uma média, uma massa, que é quase 8 bilhões de pessoas encarnadas no momento, uma massa psíquica que reflete pensamentos e emoções de todo mundo, e essa massa crítica mental não é avançada. Vide o nível de consciência de todos nós aqui. A massa em torno não poderia ser iluminada. Então, como semelhante atrai semelhante, entidades negativas se ligam a esses bolsões mentais e projetam coisas para cá, porque o clima favorece. Agora, como desativar as obsessões? O ser humano melhorando, o ser humano clareando, não haverá mais sintonia para alguma coisa grudar. Então, o astral inferior existe porque encontra correlação e ressonância com o astral da própria humanidade aqui. A humanidade melhorando, o que acontece? Ela desencarna, não cai no grau Então, também. alguém que desencarna e está bem não para no astral inferior. Se todo mundo for melhorando, o astral inferior vai ficar vazio com o tempo. Não porque você limpou lá, mas porque você melhorou aqui. Porque o astral inferior é reflexo daqui. Exato. Então, eu tenho visto muita gente falar de limpeza de astral inferior. Existe trabalho de mentores, mas a maior desobsessão é o despertar da consciência das pessoas, porque aí não tem a consequência de parar num lugar que lentamente vai diluindo. Acredito eu que planetas mais avançados, com humanidades um pouco melhores que a nossa, não existe o astral inferior lá, porque não existe ninguém fazendo maldade para parar mal do lado de lá. Então, observa o nível da própria humanidade, vou repetir, na qual eu me incluo, todos nós estamos aqui juntos, né? E o nível não é muito legal. E eu falo isso a partir de mim mesmo. Porque nenhum ser humano é maravilhoso, nem eu, nem ninguém. Então, isso reflete no astral inferior, porque às vezes as pessoas perguntam, por que rola esse tipo de assédio? É só olhar o nível da própria humanidade que você vai ter o espelho disso no extrafísico. Agora, a humanidade também está cheia de gente boa. Está cheio de gente que quer fazer o melhor, que não é perfeita, não é missionário, não é anjo. Pessoas do bem que estão encarnadas. Um monte delas também está assistindo agora o programa. Gente que vibra uma energia, gente que faz uma prece dentro da linha que gostar, um que faz um manto, o outro que faz caridade. Zé, Alê, imagina a quantidade de gente que tem saído no frio aqui de São Paulo para distribuir cobertor e refeições quentes para moradores de rua. São pessoas de várias religiões. Você vai encontrar um grupo cristão, você vai encontrar um grupo espírita, um grupo de umbandistas, você vai encontrar um grupo de maçons que eu conheço que faz, um grupo mais esotérico, e você pode encontrar um grupo de pessoas materialistas, que são pessoas sensíveis à sociedade, podem não acreditar em algo lá, mas o caráter delas é bom, distribuindo caridade no meio da madrugada. E aí você encontra estudante espiritual que não faz nada. Então eu sempre falo, o Saulo sabe disso, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. E mais vale um materialista que vive e deixa viver do que um espiritualista chato que fica julgando a conduta do outro que segue outra linha. Então, por isso que é bom vocês estarem abrindo o programa para a gente poder estar falando dessas coisas. E eu vou repetir, nem eu nem o Saulo, a gente está falando de religião X ou Y, nem de doutrinação. Cada um segue o que quer. E se a pessoa está feliz, ela não enche o saco. Exato. Seja feliz na linha que você quiser ou em nenhuma linha, mas dá um jeito de melhorar. Enquanto pessoa, alguém que está bem, transborda esse bem, não interessa a linha. Simplesmente é caráter. Por isso que mais importante do que qualquer paranormalidade é a espiritualidade guiando a paranormalidade. Quando eu digo espiritualidade, não é nem nada do lado de lá. Espiritualidade como estado de consciência, educando a paranormalidade para que esta se volte para o bem. O que adianta um médium que seja canal de trevas? O que adianta um clarividente pilantra? O que adianta um projetor extrafísico que vai espreitar a privacidade alheia? Agora, alguém que mexe com essas áreas todas e que tem um conteúdo espiritual legal, um caráter legal, como Saulo aqui, por exemplo, vai usar essas capacidades. Bota a mão no fogo. Vai usar essas capacidades para fazer algo criativo, melhorar, tentar passar uma mensagem boa. O mais legal é você poder passar uma mensagem sem doutrinar ninguém, cara. Mensagem de caráter, ela serve para todo mundo, não importa a linha.